Cosmovisão. Qual a sua crença? Você acredita no fenômeno da mediunidade? Não? Eu sou Rogério Nogueira, do canal História de Assombração. O fenômeno da mediunidade está presente em quase todas as crenças religiosas. Manifestação mediúnica é uma delas. Você acredita que os espíritos possam se manifestar sobre os seres humanos? É isso que vamos conferir no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também o seu comentário. É muito bom estar com você. Obrigado pela visita. O sino da igrejinha já bateu 3 vezes. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, sustente a gira que algum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira, sustente a gira que algum mandou. O sino da igrejinha já bateu 3 vezes. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira, sustente a gira que algum mandou. Seu tranca-rua que é dono da gira, sustente a gira que algum mandou. Tá bom, não, que a gente vai me pegar, ui. Eu, no meu entender e no meu desenvolvimento, que fui desenvolvida e explicada pelo mestre da terra, não ele me deu identidade, não, a identidade veio de meu dom de nascimento. Eu gosto muito de respeitar o Dia das Almas, segunda-feira. Mas de terça a sexta eu gosto de usar. De terça a sexta eu gosto de usar. Quer dizer, eu escolho. Se eu não trabalhar na terça, eu trabalho na quarta, ou então na sexta, ou também no domingo. Que o domingo pertence a algum na minha casa, né? Na minha casa, pertence a alguém. Que graça nas religiões afros brasileiras é o fenômeno da chamada mediunidade, em que determinados médios incorporam personalidades, que a palavra certa não é incorporar, porque é só uma questão de sintonia de mente ou de coração, mas faz com que você passe a ter uma mente mais objetiva que a sua, muitas vezes, mais arguta, mais inteligente, que passa a responder aquelas pessoas. Eu, aos 13 anos, comecei a sentir manifestações espirituais vindo de uma família super católica, como quase todo médium aqui do Ceará. E perseguido, né? E sentindo aquelas manifestações que jamais eu queria que fosse coisa de espírito, porque por ter sido coroinha de igreja, não dava para mim nem pensar, imaginar. Encontramos um certo benzedor, rezadeiro da época, que rezou num irmão meu, eu acho que com 2, 3 meses de vida, que estava aqui no Ceará, se diz muito de interícia, toda amarela. Minha mãe levou lá esse menino e esse senhor velho, sábio, rezou e ficou bom esse meu irmão. E eu vinha sentindo essas coisas, tendo manifestações, vendo vultos da noite e com medo. E me interessei e fui lá nesse velho, com minha mãe. E minha mãe já não queria mais ir porque achava que o cara era macumbeiro, né? E quem era católico demais. E a gente tinha passado por separação do meu pai, tinha caído financeiramente. E eu adentrei
E ele, na hora que eu adentrei na casa dele, ele disse tudo que eu sentia, parece que estava me vendo, ou convivia comigo. E explicou tudo que acontecia. Oh, isso é por causa disso, isso é mediunidade, isso é isso, isso. E eu fiquei apavorado, minha mãe não queria mais voltar. Enfim, eu me identifiquei e fui conhecer. Esse processo, dependendo de pessoa para pessoa, muda muito. Porque algumas pessoas não têm essa educação desse processo. Isso é que faz o espetáculo, o espetaculoso. Isso é que faz com que determinadas igrejas levem até o seu palco alguém que muitas vezes está fingindo e treme todo, se balança, muda de voz e muitas vezes aquilo é um teatro. O brasileiro é a pessoa de mais fé, eu acho que é o povo de mais fé que existe no mundo. E não da fé se faz tudo. E aquele que foi em procura da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo kardecista, das religiões espirituais, eles vão com fé. Então aquele que foi e chegou lá, pegou um sacerdote, um pastor, um dirigente de mesa, e que ele não sabe de nada, e que ele não estudou, ele aprendeu daquela forma, ele vai passar da mesma maneira para quem foi atrás. Deus lhe dá um dom da maneira que você merece ser e receber. Você não tem um dom tão bom que Deus lhe deu? Embora você tenha sofrimento, porque nós não somos Jesus. Nós não temos poder, nós não somos Pai Eterno nem Maria Santíssima para não sofrer. Que ele sofreu, como não sofrerei eu? Mas você tem o seu dom. Você tem o seu dom dado por quem? Seu pai, sua mãe, determinado por ele, trouxe ao mundo. Mas o seu dom, o seu entendimento, o seu reconhecimento veio dele. Não foi pai e mãe que lhe deu. Seu pai podia muito bem dizer assim: Rogério, seja bom para o mundo. Você podia não ser. Rogério, seja ruim para o mundo. Você podia não ser. Então, quer dizer, o ser vem de Deus para você. E para qualquer um que merecer. Você não escolhe ser médium. Você já vem médium. As manifestações mediúnicas se dão de diversas formas, entendeu? E tem muita gente, eu tenho amigos e até pesquisadores que acham que a mediunidade também é genética, né? Já é hereditária. Eu tenho amigos que pensam assim. Eu não. Eu acho que todo ser humano, já no ato da concepção, ele vem com determinado, ou seja, no catolicismo, o anjo, lá na astrologia com seu signo, e na cabala umbandista com seu guia, na lei da nação, do povo de axé com seu orixá, e etc. Então, mediunidade tem diversas formas de serem praticadas ou de ser exercidas. Tem a ouvinte, que é aqueles médios só que ouvem, né? Tem as videntes, que é aqueles médios só que vê, que não precisam de incorporação. Tem as que psicografam, aqueles que só psicografam, como no caso Chico Xavier. Tem aqueles incorporativos, que somos nós, a maioria dos médios. E é engraçado que nesse universo mediúnico, o médio só acha-se que ele é médio se ele incorporar. Se ele incorporar. Ele só autentica, dá autenticidade à mediunidade de si, ele incorporar. E tem mais. Se quando ele voltar, se ele não souber de nada que aconteceu, e não é bem assim a coisa, entendeu? Não é, a parapsicologia explica e ensina que nós somos sensitivos e não tem classe, não tem grau de instrução, não tem posição social. A mediunidade é um dom que vem de Deus. Quem foi o maior médium do mundo? Jesus Cristo. Curou, levantou, rezou. Quem foi o maior pastor? Jesus Cristo. O maior padre? Jesus Cristo. O maior avatar? Jesus Cristo. Qual era o maior poder de Jesus Cristo? Obediência ao Pai. Além dos caboclos é o seguinte, a gente já tem um dom de nascimento que seja vidente de nascença, né? Então, quer dizer, existe, o pessoal acha que não existe o caboclo, mas o caboclo existe, só que eles são de encanto e nós somos representantes. Representantes como? Que eles chegam e incorporam a gente naqueles momentos que eles possam chegar
a conversar com o povo que está naquele momento. E a gente, depois de incorporar, a gente não sabe de nada. A gente vai saber depois que aqueles que estavam ali explicar. Que assistiam, o caboclo chegava, o caboclo falar, coisa e tal. Mas que o caboclo é tão difícil, é muito difícil a incorporação. Muito difícil a incorporação. Radiação tem muitas. Agora, incorporação é difícil. E muito difícil mesmo. Porque o caboclo ele dá a incorporação e dá a radiação. Mas como que ele dá a radiação? Que nesse momento eu não estou trabalhando, mas estou sentindo que alguns estão me visitando, que alguns estão me ajudando. Aí chama-se radiação. E muita gente usa, não é por dizer por dom de nascimento, nem de entendimento. Uso já, quase bem dizer, por uma moda, por uma coisa que seja. Eu uso por uma moda. Quero entender e não vão entender. Quero dar e não pode dar. Aí fica difícil, de hoje para frente, a gente explicar como é Umbanda. A Umbanda está muito difícil de se entender. Eu comecei a notar que tinha certas coisas erradas. Já depois de conhecer. Comecei a andar em alguns centros por dica dele, que eu tivesse cuidado, que havia isso e aquilo. E comecei a notar as primeiras fraudes. Na época a televisão estava abrindo espaço, né? Espaço em Rede Globo, em Rede Manchete principalmente, de séries, né? Minisséries, e eu via aquelas coisas de orixás e comecei a notar que no Brasil grandes personalidades mexiam com candomblé, com Umbanda, como Jorge Amado, Zélia Gattai, Clara Nunes, né? Gente famoso mesmo, né? Gente que de nome no Brasil, compositores. E eu comecei a notar que a Umbanda aqui do Ceará, o ritualista do Ceará, tinha uma coisa errada. Por exemplo, aquelas comidas que apareciam, aqueles colares tão pomposos, né? Que a gente tinha aqui umas guias humildes de plástico. Aí eu fui onde eu comecei a caminhar e encontrei uma casa aqui no Ceará, de Omolocô, da Maria Luísa Moreira, parece que já é falecida, Deus a tenha. E eu comecei, o nível lá era outro de frequentadores, a cultura era muito boa. E eu comecei a frequentar lá essa casa, onde eu descobri tudo isso que faltava. Acontece na periferia, vamos dizer assim, dos movimentos afro-brasileiros, principalmente na Umbanda, de nós encontrarmos determinadas pessoas que relatam que recebia dinheiro para fingir uma determinada situação, para que eles pudessem dizer que aquilo era o demônio. Então existe também muita manipulação de marketing em cima. Não, a entidade, dependendo da entidade, dependendo também do caráter que você está, que às vezes seu corpo está sujo, ele não pode, ele vê você e você não vê ele não pode se mostrar, chegar. Mas você estando com o corpo limpo, estando com a mente limpa, ele se representa, como que seja mesmo uma pessoa da terra. Não chega perto da gente, não. Passa como visão, passa nos olhando. A gente vê. Se for você tiver uma obrigação, ele pode passar e dar uma voz como é que você confirma aquela luz naquele momento no salão. É isso. É mesmo uma pessoa da terra, a diferença é que não é da terra. Mas vivo é. Você, em alguma ocasião, já viu a igreja, qualquer igreja evangélica, colocando espírita kardecista? Não, em reportagem nenhuma. Eu não vejo. Eles colocando, existe em alguma rede social falando sobre Chico Xavier, mas raríssimo. Eles só mexem com a Umbanda e Candomblé. Ótima pergunta que você fez. Nós, umbandistas, se nós tivermos uma visão de um guia espiritual, é a visão do demônio. Você já prestou atenção que todo evangélico ou pastor que tem uma visão é do Espírito Santo?
Aí eu pergunto, será que só eles que têm o privilégio de ter o Espírito Santo? Que qualquer tipo de manifestação de visões são manifestações espirituais. Outra coisa que é muito comum lá nos evangélicos: meu Deus é vivo e o nosso é morto? Que conversa é essa? Deus é energia, é centelha, é uma divindade. Em nenhum momento nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma religião determinada na terra. E para quem eles que lê a Bíblia, e eu também leio, eu acho que não tão quanto eles, mas leio também, porque eu tenho que estar embasado, quando lá tem, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele vinha pelo chamado da corrente e vinha também prestar atenção ao trabalho que vão praticar. Quer dizer, você vem à procura de um trabalho, aí ele já vem na função do seu trabalho, né? Ele já vem na função de fazer o seu trabalho. Só que nós que estamos cá não sabemos qual é a função, a gira que ele vem arriar. Na realidade, aquilo ali ele está fazendo um espelho para determinadas pessoas. Porque quem está dentro de casa de Umbanda já viu muitas vezes esse chamado nego gesto, que falam que é um bêbado, dizer palavras de sabedoria profunda. E você vê que por trás daquilo é só uma representação. Porque o espírito em si, ele não precisa de cigarro, não precisa de alimentação, não precisa de bebida. Isso é uma representação que se faz na vida. Por quê? Porque a gente, em termos de Umbanda, contempla a natureza, contempla a terra como um todo. Brincadeira de gente bicho no carro, a gente tem costume de brincar com as pessoas. E eu brinquei com meu primo que trabalhava, ele tinha um terreiro, ele me pedindo pro dia da festa do Nego Gerson ajuda, eu disse que ele botasse o Nego Gerson para arrancar tronco, trabalhar como eu trabalhava. Mandasse ele ir lá pro cercado do Antônio Raulino, que lá tinha tronco. Aí ele arrancava e ele fazia dele. Aí nisso, pronto, foi só isso. Mas eu sempre digo, daí para cá eu tomei por um castigo e digo para as pessoas, não deve duvidar, nem deve prosar. Aqui dali, deixe lá. Aí o que aconteceu? Que ele veio e me reclamou. Disse que nunca mais eu dissesse o que ele tinha dito. E mandou que eu fosse para o festival dele e eu fui. Não, eu vim para casa, fui para a rua, comprei a oferta dele. E o Egito também comprou e viemos para casa, passamos de tudo em casa. Ajeitei umas coisas de noite, foi que nós fomos para lá, deixar a oferta dele. Aí cheguei aqui, quando eu cheguei da rua, que ajeitei umas coisas, fomos tomar banho para ir para lá, aí a gente foi tomar banho, eu já tinha tomado, tinha vestido a roupa e me pentear cá. Aí o Egito foi tomar. Aí quando eu cheguei aqui, ele estava em pé na forquilha para me reclamar. Quer dizer, pela uma brincadeira que eu disse com o dono do terreiro, não foi com ele. Disse referindo o nome dele, mas não disse fazendo pouco dele. Nunca mais fizesse isso, nunca mais dissesse essa palavra. Nunca mais me diga essa palavra. Eu não tinha não, armaria, não quero negócio não. Eu tive. Tive medo porque eu fiquei parada, não pude chamar o Egídio, fiquei sem voz, fiquei com as mãos pregadas na porta, o corpo pesado. Ele não olhava para mim, só fazia reclamar com a vista baixa. Então, eu fiquei sem fala mesmo, porque ele não tem condições não da pessoa falar não. A gente não reclama não. A gente fica parada, porque abaixa ser que a nossa temperatura do nosso corpo é uma e dele já são outra. É como diz, nosso sangue é vivo, fulano morreu, o sangue morreu, acabou. Assim é da gente pro acabou. Nossa temperatura é uma, a deles já é outra. Não, possa que ele não represente a você, mas talvez a reação seja pior. Por quê? Porque aí você não tem uma linha para se defender, você não tem uma linha para depois se confirmar, se limpar e se perdoar, né?